tirar as lições do texto de hoje. Eu vou para o ponto onde nós paramos, ok? O Salmo 139 fala sobre os atributos de Deus, que eles são razão suficiente para temermos e louvarmos a Deus. Eu não tenho tempo mais de voltar nisso, só estou passando. Quais são os atributos de Deus e o que ele nos ensina? Nós vimos aí alguns atributos. Davi, que é o autor desse salmo, descreve 3. Deus é onisciente, ou seja, é aquele que sonda e que avalia, que julga aquilo que ele sonda. A palavra homine é todo, e ciência aí do latim de conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Vimos aí que um outro atributo importante de Deus, já que ele é onisciente, vimos que ele conhece algumas coisas. Ele conhece a sua rotina, sabe quando assento e me levanto. Ele de longe penetra os nossos pensamentos, ou seja, a distância para Deus não é um problema. E isso assustava porque os deuses da época em que Davi escreveu isso, deuses territoriais, eles precisavam estar perto para saber o que acontecia. Mas Deus fala, não, de longe, Davi fala, de longe o Senhor conhece tudo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, ou seja, os trabalhos e ações. O Senhor sabe o que eu faço dentro da minha casa, quando eu me assento e levanto. O Senhor sabe o que eu faço quando eu saio para trabalhar e quando eu volto à noite e deito a cabeça no travesseiro. Os meus pensamentos são esquadrinhados. O Senhor sabe o que eu estou maquinando, seja bom ou mal. E também, antes de eu falar, todas as coisas o Senhor já sabe. A palavra não me veio à língua, não me veio à boca, o Senhor já conhece. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus onisciente. Vimos outro atributo de Deus, que é o atributo da onipresença, que começa a partir do versículo 7. Nós falamos que o Salmo é dividido em 4 partes de 6 versículos. O versículo 7 ele fala, para onde eu me ausentarei do teu espírito? E Davi então começa a descrever, o Senhor me cerca por trás e por diante, o Senhor é como um exército que sitiou uma cidade, não há como escapar. Por cima o Senhor põe a sua mão, ou seja, há controle absoluto na onipresença, ele está em todos os lugares. Já vimos que Deus não é tudo, hein? Ele não é a cadeira, o garfo, a folha, a árvore, ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo, como os panteístas ensinam. Deus, então, Davi apresenta contrastes para mostrar a onipresença de Deus, como ele está em todos os lugares. Davi mostra contrastes, extremos da vida. Se eu for aos céus, o Senhor está lá. E se eu colocar minha cama no inferno, o Senhor também está lá. Ou seja, vida e morte em qualquer extremo. Se eu estiver vivo ou se eu estiver morto, se eu estiver no céu ou se eu estiver no inferno, o Senhor está lá. Não, só isso, Davi nem precisava explicar mais nada. Só isso já mostra, não tem como você escapar da presença de Deus. O outro extremo da vida, Davi usa os extremos da terra. Ele diz, se eu pegar as asas da alvorada, ou seja, se eu for para o lugar onde o sol nasce, o nascente do sol, a partir de Israel, era o território da Coreia, da China, do Japão. Se eu voar para essa direção, lá no comecinho, quando o sol nasce, o Senhor está lá. E se eu colocar a minha cama no profundo mar, ou no extremo do mar, significava o outro lado, o lado ocidental do mar Mediterrâneo, tanto faz, se eu for para o nascente do sol ou para o poente do sol, o Senhor está lá, não posso fugir da sua presença. Outro extremo, ele fala o extremo do conhecimento. Ele deixa bem claro, se eu digo as trevas vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, se eu pudesse me esconder, não tem como, o Senhor tem conhecimento. As trevas e a luz para o Senhor são iguais. Ou seja, não dá para se esconder de Deus, não dá para esconder, não dá para se auto-esconder, nem esconder as nossas obras. Foi aí que nós paramos. Davi desvendou isso daí, talvez seja um atributo, talvez um dos mais assustadores. Deus está em todos os lugares e Deus conhece tudo o que você faz. Esse então foi o contexto onde nós paramos. Esses 2 atributos nós já observamos: onipresença, onisciência, todo conhecimento, e onipresença está em todos os lugares. E Davi está construindo isso porque ele está debaixo de ataque. Os inimigos estão fazendo acusações falsas, os inimigos querem tramar planos, querem matá-lo, e Davi fala, olha só, o Senhor pode me defender. O Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor sabe se é verdadeiro o que eles estão dizendo ou não, o Senhor conhece os planos deles também.
E o Senhor sabe quando eu me assento e me levanto. Quando eu estou dormindo, o Senhor está ali. Eu não tenho como me proteger o tempo inteiro, mas o Senhor, sendo onipresente, pode cuidar dos inimigos e pode cuidar dos servos. Esse é o texto até onde nós chegamos. Agora nós vamos olhar a partir do versículo 13. Ele vai mudar o aspecto e vai falar sobre outro atributo de Deus, dentro daqueles três que nós mencionamos. Esses são os três atributos, os maiores atributos que podemos dizer assim. Qualquer pessoa, qualquer outro Deus, entre aspas aí, para você entender o que eu quero dizer, qualquer divindade que tenha esses atributos, poderia dizer, eu sou Deus. E o Deus da Bíblia faz questão de mostrar a sua exclusividade. Se você pegar as religiões do mundo e olhar para as divindades do mundo, você vai descobrir que elas são limitadas. Há muitas pessoas presas ao romanismo, ao papismo, elas entram a certa igreja, já conversei com pessoas assim, e elas falam, olha, eu vou orar a Maria. E eu pergunto, Maria, pode ouvir quando você está orando? E a pessoa diz, sim, Maria, pode ouvir. Aliás, as pessoas falam, Maria, rogai por nós. E estão falando com Maria. E eu pergunto, se uma pessoa entrar aqui no Brasil e for se dirigir, então, se prostrar e falar com Maria, ela escuta? Sim. E se ao mesmo tempo entrar uma pessoa no Japão, no mesmo instante estiver falando com ela, qual dos dois ela vai ouvir? E a pessoa não soube responder. Porque se a pessoa disser, ela está ouvindo os dois, significa então atribuir a Maria um atributo de ser onipresente, estar presente nos dois lugares. E também mostra que Maria era onisciente, capaz de ouvir duas pessoas ao mesmo tempo. Então as pessoas dizem, não, Maria só pode ouvir uma das pessoas. E a verdade é que ela não pode ouvir nenhuma. Mas, para você entender o atributo de Deus aqui que mostra a sua grandeza, milhares, milhões de pessoas podem falar ao mesmo tempo. Aliás, milhões de pessoas podem pensar ao mesmo tempo e a palavra não veio à boca e Deus já sabe todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. Alguém falou assim, olha, vamos contar, quem conta mais rápido as areias do mar? Alguém uma certa vez brincou assim, quem descobre mais rápido as areias, quantas areias tem do mar? Um computador ou Deus, né? E alguém disse, não, o computador vai contar mais rápido, porque Deus não precisa contar, ele já sabe, ele não vai fazer conta nenhuma. E é claro que isso aqui é uma bobagem que as pessoas inventam, mas eu quero que você saiba, este é o Deus da Bíblia. Tudo está diante da sua presença. E agora vamos ver um último atributo aqui neste salmo, que é o atributo da onipotência. Deus tem todo o conhecimento, Deus está em todos os lugares, mas nada disso importaria se ele não tivesse poder para fazer as coisas. E a Bíblia diz que ele tem todo o poder. Ele não tem poder apenas, mas ele tem tudo. Ele tem pleno. Ele tem não dá para, não existe autoridade e poder acima dele. É por isso que a Bíblia enaltece. Por uma palavra o universo veio à existência. Ele disse, haja luz e o universo vai surgir. Isso é poder. E Deus não comunicou isso aos seres humanos, nós não temos. Há muitos crentes que são bobos, são infantis e são enganados. Há um livro que vendeu horrores. O livro dizia assim, há poder nas suas palavras. E tem os crentes que não conseguem enxergar o seu papel. E eles acham assim, bom, Deus, se eu sou filho de Deus, e Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele deve ter dado algum poder para mim. E aí os crentes começam então a acreditar, Deus tem poder na sua fala, eu também tenho. Então eu repreendo, eu não aceito essa condição. Doença eu ordeno, vai embora. Pobreza eu não aceito você na minha vida. Não há palavras para descrever a tristeza que surge no coração de alguém que conhece a Escritura quando você vê crentes e até incrédulos agindo dessa maneira. O diabo dá muita risada. Os crentes são, muitos crentes, e eu falo com tristeza, são como palhaços num circo. Eles ficam fazendo coisas dignas de riso. Adianta. O mundo também tem isso, não são só os crentes não. Há pessoas do mundo
que levanta, olha para o espelho e fala assim: você é um vencedor. Hoje você vai fechar esse negócio. Você é maravilhoso. E por que tá fazendo isso? Porque fala assim, você tem que usar palavras positivas, porque há poder na sua palavra. Veja, fazer um parênteses aqui rapidamente. O livro de Provérbios fala que na língua, na fala, há poder de vida e de morte. É claro que há, nós sabemos disso. Pessoas, filhos que são incentivados, que são amados, que são encorajados, eles têm uma tendência a ter uma vida mais estruturada, mais alegre. Filhos que são desmotivados, pais que ficam gritando, você é burro, você é isso, você é aquilo. É isso que a Bíblia está falando, poder de vida e de morte. Se você ficou ofendendo a sua esposa com palavras, você é isso. E há pessoas que, no contexto até do mundo, até da igreja também, mas no mundo principalmente, usam palavras de baixo calão. Ofendem, menosprezam. Você não presta, você é assim mesmo. O que acontece? Há poder na palavra dela? Esse poder existe, esse poder destrutivo, de magoar, de ferir. E às vezes passam 10, 15, 20 anos e as feridas feitas por um chicote cicatrizaram, mas as feridas feitas pela língua estão lá abertas. Estão pulsando ali aquela dor. Talvez hoje você esteja me assistindo e você lembra palavras terríveis que na infância alguém disse para você, um professor, um pai ou uma mãe. Talvez você lembre uma coisa que o seu filho falou, que seu pai falou, que te ofendeu. Está lá. As coisas sumiram. Às vezes a pessoa já morreu, nem está aqui, mas você é atormentado pela lembrança do que foi dito. Nesse sentido, a Bíblia fala que há poder nas suas palavras, o poder de vida e o poder de morte. Mas é só nisso. Não tem poder de você falar e vai acontecer. Eu determino, como alguns dizem assim, eu ordeno que a porta de emprego seja minha. Eu ordeno que essa vaga será minha. E aí, para dar mais espiritualidade, para mostrar o poder com a pessoa de fé, ela tem imposta a voz, fala, eu ordeno em o nome de Jesus. Pronto, falou o nome de Jesus, é claro que vai acontecer. O diabo deita e rola desse tipo de crente. Você acha que o nome de Jesus é uma caneta, um cheque branco que você falou vai acontecer? Para com isso. Só Deus é onipotente. E ele não comunicou poder, ele não comunicou esse atributo para nós. Nós, a Bíblia nos chama de cacos de barro, frágeis. Essa epidemia veio mostrar isso claramente. Não há poder nenhum em nós. Deus tem todo o poder. Nós não temos nenhum. Ok? Vamos agora estudar a continuação aqui, entender como a onipotência se aplica às nossas vidas. Vamos caminhar um pouquinho mais aí e entender. O próximo atributo, nós vamos chamar esse atributo de onipotência. Nós não, a Bíblia chama isso, né? Vamos ver o que o texto diz, versículos 13 em diante. Ali está 7 a 12, mas está errado, é versículo 13. Diz assim, eu vou ler nessa versão da esquerda. Pois tu, agora vai falar do poder, Davi está falando, pois tu formastes o meu interior, e tu me tecestes no seio da minha mãe. Davi vai usar o aspecto, vai falar agora sobre a onipotência de Deus. Ele poderia falar sobre a criação do universo, que é algo assombroso realmente, no sentido de tão maravilhoso que é. Mas da perspectiva de Davi, existe algo tão maravilhoso quanto a criação de uma estrela, quanto a criação de um planeta. É a criação do ser humano. O homem moderno não dá muito valor a isso. Porque para nós é tão banal, as pessoas olham e falam assim, tô grávida, parabéns, não sei o quê, e já vê lá, por causa dos recursos tecnológicos, nós enxergamos certas coisas, mas na época de Davi não tinha procedimento de pré-natal, não tinha ultrassom, não tinham coisas que poderiam investigar o que acontecia dentro do ventre materno. A história nos conta, inclusive, que César, né, queria muito descobrir de onde ele veio. Desculpe-me. Herodes e outros, curiosos por entender como é dentro da onde a criança vem, como assim uma criança se desenvolve, o que é isso?
como eu posso entender o surgimento de uma vida? Isso era um mistério. As pessoas da antiguidade viam o ventre, a barriga da mãe crescer e não sabiam, é um, é dois, é menino ou menina. Tudo aquilo que hoje é tão fácil, não é, com recursos tecnológicos, naquela época não tinha. E você sabe de onde vem o nome cesárea? Porque a mulher foi fazer uma cesariana. É simples, se você pesquisar na história, você vai descobrir que um homem chamado César, cujo título era César, ele mandou cortar a sua mãe para descobrir de onde ele veio, como era, para entender. Então vejam, existia uma curiosidade tremenda. E Davi vem e escreve o Salmo 139 dizendo, pois tu me formastes, ou formastes o meu interior. Veja, ele não está falando só apenas, o Senhor me formou dentro da minha mãe. O Senhor formou o meu interior dentro do interior da minha mãe. Preste atenção aí para você conseguir tirar todas as lições. Tu formastes o meu interior. Pensa na palavra de interior, a princípio, para não confundir os irmãos, nós sabemos que os seres humanos são formados por duas partes. Não vamos brigar se existe uma parte, uma doutrina, ou um conceito chamado tricotomia, que diz que o homem é formado por três partes. O homem tem corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. Esses são os tricotomistas. E existem os dicotomistas que dizem que o homem, o ser humano, é formado por duas partes. Ele tem corpo e alma, ou corpo e espírito. E por que não faz essa junção de alma e espírito? Porque para os dicotomistas, alma e espírito é a mesma coisa. Só são chamados de forma diferente. Em alguns lugares, a alma é chamada de espírito, em outros lugares, o espírito é chamado de alma. Quando Adão é feito, lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2 fala que Deus soprou na narina do ser humano fôlego de vida. E lá diz assim, e Adão se tornou alma vivente. Não fala nada de espírito, fala que Adão se tornou uma alma vivente. Seria correto dizer para vocês que Adão não tinha espírito? Claro que não. Então veja, em Gênesis 2, quando Moisés escreveu, para falar da parte imaterial do ser humano, ele deu o nome de alma. O homem era uma alma vivente, ele tinha um corpo e tinha uma parte material. Quando nós chegamos em Eclesiastes, Salomão diz assim, na hora da morte, o pó, que é o corpo, volte à terra assim como era. E o espírito? O espírito volte a Deus que o deu. Mas espera aí, Salomão, como assim que o espírito volte a Deus? Lá em Gênesis fala que Deus deu alma. Então o que acontece na Bíblia? Salomão entendeu e chamou a parte imaterial do ser humano de espírito. Falou, o pó voltará à terra, lá como era no começo, e o espírito volte a Deus. Agora, em vez de falar de alma, ele chamou de espírito. Então isso são termos intercambiáveis. É possível uma hora chamar de alma, uma hora chamar de espírito. Ah, pastor, eu não concordo, eu acho que o ser humano tem três partes. Ok, não vou brigar com você, não tem problema. Só que toma cuidado, que as pessoas fazem divisões assim. Quem cuida do corpo? É o médico. Quem cuida do espírito? É o pastor. Quem cuida da alma? O psicólogo. E aí começa a salada, fica aquela confusão. A pessoa vai fazer aconselhamento com o pastor fala, esse problema é psicológico, é problema da alma. Então você vai tratar com o psicólogo. Ah, então eu tô tomando remédio, mas quando eu tomo remédio, toca a minha alma, você toma Rivotril, ele toca a sua alma ou seu espírito? Começa uma bagunça sem fim. E fica essa loucura aí, mundo afora. Mas fechando esse parênteses, na minha opinião, o ser humano é parte material e parte imaterial. A parte material você chama como você quiser. Quiser chamar de alma ou espírito, fica à vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi está falando, Senhor, o Senhor formou o meu interior. Me parece que Davi está fazendo uma menção dizendo, o Senhor formou, enquanto eu estava dentro da minha mãe, a primeira coisa que o Senhor formou foi aquilo que está no meu interior, ou seja, minha parte imaterial. O meu corpo nem surgiu. E a minha parte imaterial, o Senhor teceu. E eu acho muito coerente isso. Porque a primeira coisa que é formada, eu não gosto da palavra coisa, mas não sei o que usar em relação a isso aqui. A primeira parte de nós a ser formada é a nossa parte espiritual.
E quando ela é formada? Ela é formada num momento, no nosso conceito, até por causa desse salmo mesmo, no que nós chamamos, dentro da teologia, não precisa se preocupar com os termos, chama-se traducionismo. No momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele momento da fecundação, o corpo não existe, hein? Não existe o corpo. Mas houve a fecundação, foi um sucesso, deu certo aquela fecundação, a alma se formou. A alma é uma alma ali. Ah, mas ainda não tem braço, não tem perna. Não, é verdade, não tem. Agora, isso daqui vai se desenvolver. As partes físicas vão se desenvolver durante 9 meses. E Davi fala, no interior da minha mãe. Ou seja, tu me formaste no meu interior, no seio da minha mãe. Ok? Espero que não esteja sendo confuso para você o que Davi está dizendo. O Senhor formou minha parte imaterial quando eu estava dentro da minha mãe. No comecinho da vida, o Senhor já me deu alma. E quando ele fez isso? No momento da fecundação. Isso vai ter implicações muito práticas, dramáticas, para dizer a verdade. Da onde vem a alma, pastor? Muitas pessoas ensinam coisas erradas que não estão na Bíblia. Pessoas gostam de dizer assim, no céu tem um almoxerifado de almas, tem um banco lá gigantesco, um enorme armazém de almas. Então, tem uma fila, tá em fila lá. E aí chega a hora de nascer, 48. Quem é? É uma menina? Desce a menina e entra ali. E assim vai. E aí você não pode furar a sua ordem, né? Você não pode escolher, fala, você olha, não, aquela família eu não vou nascer não. Me manda em outra. Não, então algum nasce na família real, outro nasce numa família de pessoas violentas, drogados. Nós não temos esse controle. Esse negócio de almoxerifado de almas é mentira. Nada disso acontece. Deus descansou do seu ato criativo, criador. A Bíblia fala no 6º dia. Deus fez o homem e a mulher, viu que era tudo bom, e o texto fala que descansou. Deus não está criando mais nada. Então ele não cria almas hoje. E ele também não tem um banco de almas para mandar para cá. Então o que ele fez? Ele comunicou ao homem e à mulher, ele deu a eles a capacidade de, no momento da fecundação, cada um dar a sua contribuição imaterial para formar uma nova alma. Não tenho como desdobrar muito isso aqui, senão vai ficar super teológico para você, mas eu queria que você entendesse que quando a alma é formada, ela vem com traços do pai e vem com traços da mãe. Não é só o corpo. Às vezes você olha e fala, nossa, o rosto, o nariz é não sei quem, o cabelo é não sei quem, os olhos são de não sei que pessoa, mas a personalidade puxou o tataravô, não sei o quê. O que acontece? O pai e a mãe comunicaram no momento da fecundação aspectos físicos, mas aspectos também imateriais. É por isso que na pessoa de Cristo, quando Maria vai ter o óvulo fecundado, não por José, mas pelo Espírito Santo, então você tem um óvulo humano e você tem a atuação de Deus na fecundação daquele óvulo. O anjo diz assim, olha, a sombra do Altíssimo descerá sobre você, Maria, e te envolverá. Para quê? Para que o pecado, para que na hora... Lembra que eu falei aqui que na hora que existe a fecundação, existe a comunicação de aspectos imateriais? É neste momento que você herda a culpa de Adão e a natureza pecaminosa dos seus pais. Viu como está teológico hoje? Vai estar pesado, não? Se for puxar isso aqui, a gente vai ficar aqui um tempão. Mas veja, na fecundação, papai e mamãe transmitem a sua própria natureza pecaminosa para o filho. E a culpa? A culpa vem direto de Adão. Ela é imputada sobre o embrião ali. Ele é culpado. Ok? Nem Jesus, o Espírito Santo envolve Maria e não permite que seja transmitido a natureza pecaminosa para Jesus. Por isso o anjo fala, o ente que será gerado em ti será um ente santo. Ele não teve participação de José, então não teve a comunicação de papai e mamãe, mas ainda tinha de Maria. Maria podia comunicar sua natureza pecaminosa. E, consequentemente, Jesus seria um pecador e morreria na cruz um pecador, não adiantaria nada. Então, Deus envolve Maria. O óvulo é fecundado. E o ente ali não recebe nada, recebe aspectos físicos de Maria, mas não recebe os aspectos espirituais, a natureza pecaminosa e a culpa de Adão. Preciso parar aqui,
porque senão a gente vai puxar para tanto lado e não vai chegar onde eu preciso do Salmo 139. Mas eu queria que você entendesse a beleza disso. Qual a implicação disso? Quando Davi diz, Senhor, o Senhor fez o meu interior no seio da minha mãe. Vamos ver aqui, já é 9:05, não dá nem para acreditar, mas já é 9:05. Essa mensagem começa hoje e vai terminar só o ano que vem, então nós caminhamos aí. Por exemplo, deixa eu falar de uma implicação natural relacionada a isso, deixa eu voltar para mim aqui. Se eu não conseguir, não, eu não vou conseguir terminar hoje, então aí você tem que vir o ano que vem, terça-feira que vem, para a gente continuar. Mas eu queria que você entendesse que tem implicações tremendas aqui. Não, né, você não se ofenda e talvez você fique chocado com algumas coisas que você vai ouvir, mas eu queria que você entendesse o seguinte, a Bíblia foi dada para nossa instrução e nós estamos aprendendo. Às vezes nós fazemos coisas erradas que nós não sabíamos que é errado e nós agimos de coisas que nós não sabíamos. Mas Deus nos responsabiliza e Deus vai nos cobrar por aquilo que nós sabemos agora e como vamos lidar com isso. Esse salmo, Davi diz assim, o Senhor fez o meu interior no ventre da minha mãe, tem uma implicação. Porque Davi disse, eu sou eu, para não filosofar muito, Davi se chamou de eu, chamou-se de pessoa, quando ele nem tinha corpo ainda. Ele falou, o Senhor formou o meu interior, a minha parte imaterial, dentro da minha mãe. Então, quando o óvulo é fecundado, da perspectiva teológica, do nosso entendimento disso aqui, aquele óvulo fecundado que ainda não tem um corpo, já é uma vida humana. Com tudo aquilo, claro, o corpo vai se desenvolver, mas com os direitos de um adulto de 100 anos, os mesmos direitos. Aquele embriãozinho ali, ó, aquele óvulo acabou de ser fecundado, ele também é imagem e semelhança do Criador. O corpo vai se desenvolver em 9 meses, mas a alma já foi dada. E isso significa, claramente, ir na contramão da proposta do mundo sobre posso abortar? Você pode abortar, pode. O aborto é aceitável até não sei quantas semanas de vida. Não, se não tem coração ainda, para ser vida humana precisa ter o cérebro formado e o coração. Se o coração não está batendo, se ainda o coração não foi formado, então não é vida humana. Existe aí um intervalo de tempo em que a pessoa pode abortar, desistir de tirar a vida, pode, aliás, desistir de continuar com aquela vida e aí vai interromper. E isso vai ter implicações. Por exemplo, uma das implicações diretas aqui, e eu vou só conseguir tocar nessas aqui, é, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. Como harmonizar o uso, por exemplo, vou dar um exemplo só, de pílulas anticoncepcionais com esse conceito em que Davi diz, Senhor, dentro da minha mãe, o Senhor formou o meu interior. A minha parte material já existia, eu já era uma alma. Eu já era imagem e semelhança do Criador, porque o corpo não é imagem e semelhança, mas a alma é. Davi diz, eu já era imagem e semelhança do Criador, dentro do ventre da minha mãe. Agora vamos pensar um pouquinho nos métodos que foram desenvolvidos, não tinha na época, mas depois ao longo da história foram desenvolvidos. Hoje, uma mulher ela vai até o seu ginecologista, e aí, ou por orientação médica de alguém, vai receber algum tipo, olha, tome esse anticoncepcional ou aquele, ou adote esse método contraceptivo. E aí existe uma série de questões aqui teológicas pesadíssimas que eu sei que numa terça-feira como essa não se dá para resolver. Mas a pergunta que você tem que fazer, por exemplo, no caso de uso de anticoncepcional. O anticoncepcional, alguns deles, eles são abortivos. Alguns anticoncepcionais, aí cabe você conversar com o seu médico, entender, e a maioria dos médicos vai falar para você, não se preocupa, não tem nada a ver, mas eu não tenho nada a ver com os médicos, estou falando que a Bíblia diz sobre vida humana. Não estou mandando você fazer A ou B, estou trazendo para você um conceito bíblico do que Deus diz. Alguns anticoncepcionais, eles funcionam da seguinte forma. Veja aí. Por exemplo, como funcionam algumas pílulas anticoncepcionais?
Na figura 1 mostra que os hormônios da pílula, de maneira geral, claro, uma combinação de estrogênio e prostragênio são absorvidos pelo organismo e circulam pelo corpo até chegarem ao hipotálamo. E a hipófise, regiões do cérebro responsáveis por controlar a ovulação. E aí você tem a figura do que acontece. Tomou anticoncepcional, alguns deles vão agir nessas duas partes do cérebro, o hipotálamo e a hipófise. E o que acontece? O organismo interpreta então que há uma quantidade suficiente de hormônios no corpo e acaba não produzindo aí o hormônio responsável por estimular o funcionamento do ovário. Então você tem o ovário da mulher, em que ali aparece a figurinha de que esses ovários estão dormindo. Com a mulher não ovula, então não acontece a concepção. Ok, se o anticoncepcional faz isso, faz com que o ovário fique dormente ou ele não produza esse pequeno óvulo que mensalmente é lançado para dentro do útero e, se não fecundado, com a própria menstruação é lançado fora. Esse não é um método abortivo. Por quê? Porque ele não teve fecundação. Mas existem algumas questões, aí tem as setinhas mostrando os ovários dormindo. Eles só tornam esse ovário mais preguiçoso. Existe também a ação da pilha no aparelho reprodutor feminino. Algumas pílulas anticoncepcionais, elas atuam na parede do útero. Ou seja, essa parede do útero, eu não vou conseguir mostrar para vocês ali, mas essa parte mais avermelhada, a parede do útero chamada endométrio, é alterada, o que dificulta a implantação, e a palavra é aquela de mesmo, ó. Implantação o óvulo não consegue fixar, não consegue colar no lateral. Então veja, o ovário, ele libera o óvulo. O óvulo vai sair dos ovários ali, alternando, e vão passar pelas trompas e vão chegar no útero. E fecundados, uma vez fecundados pelo processo que Deus estipulou, esse óvulo fecundado ele vai se fixar à parede do útero. Mas acontece que alguns anticoncepcionais, eles impedem que esse óvulo fecundado fixe na parede. Bom, o fato de não fecundar, de o óvulo não fixar na parede, o que acontece? Esse óvulo vai ser expelido. Mas aquele óvulo foi fecundado? Foi. Então isso é um processo abortivo. E ele vai bater de frente com o conceito do Salmo 139, porque é uma vida que está sendo descartada. A vida já foi gerada, o interior já foi feito ali, ele só, por meios humanos, está sendo impedido de se fixar. Na parte final ali, da imagem, diz assim, se o óvulo tiver sido fecundado, vírgula, e o embrião implantado no útero, o que caracteriza a gravidez. O anticoncepcional já não possui efeito contraceptivo. Preste atenção, isso é um medicamento, algumas pessoas dizem assim, eles colocam duas coisas para caracterizar que não é um método contraceptivo. Se o óvulo tiver sido fecundado, nós concordamos com isso. Isso daí é vida. Mas para a medicina diz que o embrião precisa ser implantado no útero. Se não for implantado, então não é gravidez. Mas isso não é verdade. À luz da Bíblia, vida é vida na fecundação. E se algum método, se algum processo é feito para evitar que essa vida que foi fecundada se fixe, é um método abortivo e contraria claramente os preceitos da Escritura. Daí você agora vai lidar com questões práticas. Eu não tenho, agora são 9h14 para lidar com essas questões aqui. Existem muitos outros métodos que precisam ser considerados. Por quê? Porque a vida do crente, ela é marcada por obediência à palavra. Então você, homem, você mulher, talvez você fale, pastor, eu não sabia. Ok, eu entendo perfeitamente. E normalmente a bula, os próprios médicos não vão dizer isso para você. Se você quiser saber mais, na consulta, você, mulher, da sua ginecologista, onde você for lá, pergunta assim, olha, esse remédio que eu tomo impede que o óvulo se fixe?
Se o óvulo for fecundado, ele vai conseguir se fixar? Se ela falar não, é um método abortivo. Não é contraceptivo, ele não impede a gravidez, ele só impede a gestação. Percebe a diferença entre os dois? E o Salmo 139 diz, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque com o poder para formar você que está me assistindo hoje, foi necessário muito poder. Só Deus tinha esse poder. E ele teceu você dentro da sua mãe. E ele, por soberania, fixou você na parede do útero da sua mãe para que a gestação se desenvolvesse. E nós vamos ter implicações tremendas. O Salmo aqui vai lidar com isso. Não só, eu estou falando aqui dos métodos aí que eu apresentei, pílula, existem outros métodos que são adotados que podem claramente ferir o princípio bíblico da vida. E nós, então, temos que adotar diante de Deus sabiamente as escolhas que vamos fazer. Pastor, estou recomendando isso e aquilo? Não, estou mostrando para você o que Deus diz. O óvulo fecundado é vida. O que você vai fazer depois disso? Ah, tem gente que toma a pílula no dia seguinte. Isso também, isso é matar a vida. Qualquer decisão para descartar um óvulo fecundado, qualquer coisa que for feita para impedir que o óvulo fecundado se desenvolva é abortivo. Qualquer coisa que for feita para impedir que o óvulo seja fecundado é contraceptivo. Então você tem que achar aí, dentro das oportunidades, das coisas que Deus proporciona através da própria medicina, o que eu estou fazendo na minha vida conjugal? Eu estou descartando o que é fecundado, isso é aborto, ou estou impedindo a fecundação? Isso é contracepção. Você tem que lidar, e a Bíblia tem efeitos práticos. Semana que vem, eu vou ter que parar aqui, porque são 9h17, mas eu queria que você guardasse isso daqui. Dentro de cada ser humano, de cada mulher, vidas e mais vidas são concebidas, mas todas elas, sem exceção, são obra do Criador. Cada óvulo fecundado, imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E Davi vai lhe dar ainda mais alguns aspectos desse salmo, para mostrar para nós o que nós temos que fazer a partir da perspectiva de que o nosso Deus é onipotente. E ele mostra o seu poder na formação da imagem e semelhança de Deus em nós, nos dando um corpo e nos dando uma alma. E isso é assombroso demais. Por mais vislumbrante que o mundo mostre as coisas, dizendo, não, isso aqui não tem perigo, não tem problema. Deus quer que você lute para que a imagem dele seja levada adiante nesse mundo. E o meio pelos quais ele estabeleceu isso é dentro do casamento, mas eu não tenho tempo de explorar isso agora. Eu vou parar aqui, a semana que vem nós vamos continuar falando do versículo 14. Graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou e as tuas obras são tremendas. Quero convidar você a orar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de aprender a palavra dele. Muitas coisas nós fazemos erradas porque não sabemos. Mas seja o que for, se você já errou, vá a Deus e fala assim, perdoa-me, eu não sabia. Mas agora que você sabe, você é responsável diante dele pelas escolhas, pelas decisões que você vai tomar doravante. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Nós olhamos para a sua palavra, e o próprio Davi nos diz que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. Não sabemos como uma mão, um coração, como o cérebro é formado. Por mais tecnologia que nós temos, nós observamos o desenvolvimento, mas não sabemos. Cada coisa indo para o seu lugar. Os dedos, a cabeça, os olhos sendo posicionados onde tem que ser posicionados. O Senhor vai desenvolvendo parte respiratória, pulmonar, cada órgão, Deus, tudo maravilhosamente sendo feito para durar todo o tempo que o Senhor estabeleceu. E hoje, que nós temos tecnologia para ver dentro das mulheres, isso se torna mais assombroso ainda. Porque antes as pessoas não podiam ver, agora nós ainda podemos observar o que acontece.
Tu és tremendo, Senhor. Não há poder além do seu. O Senhor é um Deus que cuida, que trabalha. O Senhor é capaz de dar filhos àqueles que não têm. É teu o poder, é tua a decisão. Perdoa aqueles irmãos e irmãs que já adotaram métodos, Senhor, que claramente são contra a sua vontade. Que o Senhor dê a eles paz, que o Senhor dê a eles agora sabedoria de doravante lidarem com questões como essa e tantas outras questões éticas que a sua palavra vai desvendando diante de nós. Bendito seja o Senhor, autor da vida, que cada crente seja um batalhador pela vida, promovendo o desenvolvimento de imagens do Senhor nessa terra. Obrigado pela Escritura, sem elas não saberíamos nada. Agora nos dá o descanso que precisamos, nos abençoa, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Na sexta-feira agora, às 20 horas, se você é da região aqui de Bragança, quiser participar conosco, sexta-feira, último dia do ano, nós temos o nosso culto presencial na igreja. O culto será transmitido das 20 às 21h30. 20 horas às 21h30. Não teremos jantar na igreja, depois dá tempo de você sair, jantar com seu familiar, fazer a sua programação. Nós daremos oportunidade para os irmãos da igreja compartilharem as vitórias. Quais foram as vitórias que Deus te deu esse ano? Vitórias acadêmicas, vitórias profissionais, vitórias na área sentimental, vitórias na família. Compartilhe conosco. Venha preparado, conte para nós as bênçãos que Deus fez por você esse ano. Essa é uma maneira de você reconhecer a atuação de Deus e estimular os seus irmãos à fé. Deus te abençoe e te guarde. Espero ver vocês, aqueles que não vou ver, que não vão estar conosco. Desde já, que Deus abençoe vocês, uma excelente passagem de ano, que a graça de Cristo repouse sobre a sua vida e a sua família. Até breve, fique na graça do Senhor.